Bom, esse quadro é onde eu falo dos livros que eu li no mês, no decorrer do mês, né? Te passar uma visão geral dos livros. A ideia não é fazer um resumo, até porque tem muito disso na internet. É mais te dar um conceito geral de tudo que eu li nos livros. E se você achar interessante, que você possa estar comprando. Esse vídeo agora eu vou estar falando dos livros de janeiro, um overview dos livros que eu li agora em janeiro. Então, vamos para o quadro Livros de Cabeceira, mês de janeiro. Cara, antes de mais nada, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para você ser notificado toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui. E no decorrer desse vídeo, se você achar interessante, se é um conteúdo que agregou, se serviu para você, cara, deixa um like, comenta, porque o YouTube entende quando o vídeo recebe likes, recebe comentários, ele entende que é um conteúdo legal e ele começa a compartilhar isso para mostrar, né, esse vídeo para outras pessoas. Então você vai estar ajudando a gente a divulgar esse conteúdo aqui. Outro recado que eu quero te dar é que a gente está com um canal no Telegram. Onde diariamente a gente está postando conteúdo sobre investimentos, criptomoedas, negócios. Vou deixar o link aqui na descrição. Clica no link, você vai ser direcionado direto para o canal. É só clicar em entrar que você vai fazer parte lá conosco. E se você ainda não está conosco nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, segue lá. Eu vou estar seguindo de volta também. Manda um direct dizendo que está vindo aqui do YouTube, para a gente poder se conhecer melhor e ter contato. Beleza? Então vamos agora para o primeiro livro que eu li esse mês, que é o livro Na Raça: Como Guilherme Benchimol Criou a XP e Iniciou a Maior Revolução do Mercado Brasileiro. Nome grande, né? Mas, cara, é um livro foda demais. Eu gostei demais desse livro. Ele conta toda a história ali da XP, né? De como o Guilherme Benchimol criou a XP. Não é uma autobiografia, tá? Não foi o Guilherme quem escreveu, foi uma jornalista chamada Maria Luísa Filgueiras, o nome da jornalista. E o que é mais bacana é que esse livro foi escrito sem o consentimento do Guilherme, né? O Guilherme Benchimol, o fundador e CEO da XP. Mas aqui no Brasil existe uma lei em que não se pode, pessoas públicas não podem impedir de ter uma obra publicada neles, né? Como o Guilherme Benchimol é uma pessoa pública, ele não pôde vetar isso, mas no final ele revisou o livro. O livro começa contando como o Guilherme Benchimol assinou o contrato de venda de 49,9% da XP para o Itaú por pouco mais de 6 bilhões de reais, né? Então ele começa contando o dia em que Guilherme Benchimol se tornou bilionário. Então, cara, eu achei muito top. Foi uma decisão muito difícil para Guilherme e todos os sócios da XP, né? Eles precisavam decidir entre fazer um IPO. IPO é a oferta pública inicial, né, em inglês. Como é que funciona? É quando a empresa quer abrir capital na bolsa e se tornar pública para qualquer investidor possa investir nela. Isso é IPO, né? Então, eles precisavam decidir entre fazer o IPO da empresa ou fechar a negociação com uma grande instituição, né? Pegar um investimento de uma grande instituição, como era o caso do Itaú. Era uma decisão muito difícil para a XP, porque ela cresceu totalmente baseada no efeito da desbancarização. Eles já estavam enxergando isso acontecer nos Estados Unidos e eles visualizaram o que iria ocorrer no Brasil. Então eles cresceram totalmente baseado, né, nessa desbancarização, e eles trabalhavam totalmente em cima disso. Então vender metade da empresa para um bancão, né, que, para informação, o Itaú na época era o maior banco do Brasil, se eu não me engano hoje ainda é o maior banco do Brasil. Então ele vendeu metade da empresa para um bancão, seria ir contra tudo que eles pregaram nos últimos 16 anos, né? Na época a empresa tinha 16 anos, isso foi em 2017. Né? Então a pressão ia ser pressão popular, vamos assim dizer, ia ser muito forte em cima deles por tomar essa decisão, mas como o Guilherme nunca se preocupou com o que as pessoas pensam ou falam, você já sabe qual a decisão que ele tomou, né? A prioridade para ele sempre foi a empresa, e fechar um contrato com uma instituição grande era melhor do que ele fazer o IPO, então ele tomou essa decisão. Né? Em seguida o livro volta lá para a década de 90 e começa a contar a história profissional de Guilherme desde o início, bem fracassado e trágico que ele teve, né? Que a ponto dele ter largado tudo
no Rio de Janeiro, ele é carioca, né? Então ele largou tudo no Rio de Janeiro, foi morar em Porto Alegre para recomeçar a vida, onde ele conheceu Marcelo Maisonave, e em 2001 eles fundam a empresa numa salinha dentro de uma corretora onde eles trabalhavam. E assim começa a XP. Uma coisa que é engraçado na história é o nome, né? Porque eles não sabiam que nome da empresa, e aí Guilherme disse o seguinte: cara, vamos chamar de XPTO. É uma sigla qualquer, bullshit, né? Então ele inventou uma sigla qualquer, XPTO, e acabou depois sendo abreviada para XP, futuramente para XP Investimentos. Muita gente acha que o XP vem de expertise, mas não é. Foi uma sigla qualquer que eles inventaram. E o livro conta toda a trajetória da mudança da sala, nessa linha dentro da corretora, para uma sala de 1.000 metros quadrados em Porto Alegre mesmo, depois a mudança da sede para o Rio de Janeiro e posteriormente para São Paulo, onde é hoje essa sede, né? Como ocorreram as expansões dos escritórios de agentes autônomos por todo o Brasil, das estratégias, né? A estratégia que eles utilizaram desde o começo de oferecer cursos ensinando como investir na bolsa para atrair novos investidores, porque no início eles só trabalhavam com a bolsa, eles não trabalhavam com outros produtos, das dificuldades que eles tiveram em termos de credibilidade no mercado logo no início. E o que eu mais gostei, cara, é que eles contam em detalhes todos os bastidores das transações, das negociações que ocorreram nesse período, desde a parceria com a primeira corretora, onde eles começaram na salinha, até parceria com venda de parte da empresa para fundos internacionais de investimentos e até para o próprio Itaú. É muito detalhado as transações, isso é uma das coisas que eu mais gostei no livro, que você consegue meio que vivenciar e entender como tudo aconteceu. E é claro, né, a forma como Guilherme administra e lidera a empresa nesses quase 20 anos é incrivelmente detalhado no livro, né? O que, na minha opinião, é a melhor parte, porque você consegue entender a filosofia de liderança, né, de um cara que tirou a empresa de uma salinha dentro de uma corretora em Porto Alegre para o maior IPO da história do Brasil, e uma empresa que hoje está avaliada em mais de 100 bilhões de reais, e tudo isso em menos de 20 anos. Pô, isso para mim foi a melhor parte. Tem que respeitar, né, cara? 100 bi de reais é muita coisa. Ele fala sobre filosofias como a regra da lagartixa, né? Joga o cara na parede, se ele grudar, deu certo. São filosofias, essa como outras, que eles tiraram do Banco Pactual do Jorge Paulo Lemann. Que foi muito, o Guilherme foi muito influenciado pela gestão do Jorge Paulo Lemann e dos seus sócios no Pactual. Isso foi uma das filosofias que ele tirou de lá. Quando ele precisava decidir em quem iria coordenar uma área X ou Y, ele não se preocupava em quem era especialista na determinada área, né? A cultura da empresa desde o começo, que ninguém precisava ser especialista, só precisava ter a cultura certa de trabalho e ter vontade de aprender para poder gerenciar e coordenar determinada área. Outra filosofia marcante na gestão de Guilherme, que, cara, eu achei foda e vou aplicar na minha vida, é a filosofia do stop curto. Parar de perder o mais rápido possível, né? Toda terça-feira pela manhã é uma reunião até famosa, né? Ocorre a reunião de sócios na XP, isso ocorre até hoje. Sempre ocorreu e ocorre até hoje, isso é muito conhecido. E sempre que uma estratégia nova é definida na reunião, imediatamente ao sair da reunião, o Guilherme já começava a colocar em prática essa estratégia, assim como os sócios, mas no livro detalha que o Guilherme ele era imediato, ele já começava a colocar em prática de forma muito imediata. Isso é um grande ensinamento para muitos empreendedores, porque de não procrastinar, não esperar o momento certo para iniciar, para começar alguma coisa, isso é muito bacana. E, cara, óbvio que no decorrer de 19 anos, decisões erradas foram tomadas e Guilherme sempre colocou um stop muito curto para qualquer jogada que estivesse dando loja. Se alguma estratégia não estivesse dando certo, ele já logo estopava isso. Então ele já engavetava essa estratégia e eles não ficavam insistindo, né? Aceitavam a perda e seguiam em frente. Então, inclusive, é um dos conceitos ensinados no livro Os Axiomas de Zurique. Eu vou falar nesse vídeo aqui ainda sobre esse livro. Eu acredito que o Guilherme leu esse livro, provavelmente, né? E essa filosofia é essencial para empreender. A gente precisa ter sempre novas ideias, estratégias, colocar em ação rapidamente, sem procrastinação, e estopar rapidamente se não der certo. Então, enfim, cara, o livro e foi o primeiro livro que eu li esse ano e estou muito feliz por ter começado por ele, porque já me deu uma motivação muito forte, né? Geralmente livros de biografias de pessoas bem-sucedidas são livros que ensinam muito pra gente que está empreendendo,
mas em particular esse, né, que é de uma empresa brasileira que está sendo relevante a nível internacional, me impactou ainda mais. Eu dou uma nota 5 para esse livro, de repente um mais do lado, né? Eu vou deixar o link da Amazon, se você quiser comprar, vou deixar o link aqui na descrição sobre esse livro. É o meu link de afiliado na Amazon, então se você realmente tiver interesse em comprar, compre através desse link, você vai estar me ajudando a cada vez mais manter esse canal. Dá uma preferência para comprar por esse link, se você realmente quiser comprar, porque você vai estar incentivando a gente a continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. O segundo livro que eu vou falar aqui é um livro que eu nem li em janeiro, cara. Esse livro eu li em dezembro, mas, cara, eu precisava falar desse livro, porque foi um livro que me impactou demais. Falando sobre mercado financeiro, foi indicação de um amigo, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. E até fiquei meio receoso, né? Mas graças a Deus que eu comprei, graças a Deus que eu li. E o livro é Os Axiomas de Zurique, esse livrinho aqui, de Max Gunter, que me impactou demais esse livro aqui. Cara, Max Gunter foi um jornalista, escritor, tá? Desde criança ele acompanhou o pai, que sempre trabalhou num alto escalão no mercado financeiro mundial. Max Gunter tem mais de 26 livros publicados, todos falando de mercado financeiro, né? Não todos não, a maioria falando de mercado financeiro, mas é claro, o best-seller Os Axiomas de Zurique foi a sua maior obra. É um livro da década de 80, mas que tem conceitos muito atuais, beleza? Por causa do pai, Max Gunter cresceu no meio dos maiores banqueiros da Suíça e de Wall Street e, consequentemente, do mundo. Todos esses banqueiros eles tinham filosofias de investimentos e ele sintetizou essas filosofias em 12 princípios que ele chama de axiomas de Zurique, porque os banqueiros eram suíços, né? E só para constar, né, por uma informação extra aqui, Zurique não é a capital política, e sim a capital econômica da Suíça, assim como São Paulo e Brasília, aqui no Brasil, tá? Cara, vou te dar uma informação para você poder entender o contexto geral. Diferente do Brasil, a Suíça é um país muito desprovido de recursos naturais. Vou te dar uns dados aqui, ó. O país inteiro tem uma área menor que a do estado do Rio de Janeiro, não tem 1 centímetro de litoral em todo o país, é uma das terras mais pobres de mineral que se conhece no planeta, não tem uma gota de petróleo nem de carvão em todo o território e o clima e a topografia são horríveis para plantar praticamente qualquer coisa, né? Há mais de 300 anos a Suíça se manteve fora das grandes guerras porque nenhum invasor sequer quis invadir lá. Os caras não nasceram com para a lua. Mas mesmo assim, cara, a Suíça tem a renda per capita maior do que a maioria dos países da Europa Ocidental. Está em segundo lugar no ranking mundial de IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, só perdendo para a Noruega, e a sua moeda é uma das mais fortes do mundo. E como eles conseguem fazer isso? Simplesmente são os investidores mais espertos do mundo. A maior parte do PIB vem através de serviços financeiros. E nos axiomas ele fala desde risco, ganância, esperança, previsões e até mesmo intuição e religião, né? Como isso pode influenciar nas suas decisões de investimentos. O axioma número 1, ele fala assim, ó, preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o suficiente. Ele tem argumento suficiente para fazer com que qualquer investidor ultraconservador queira arriscar um pouco mais seu capital. Ele diz uma frase que faz todo sentido: todo investimento é especulação. A única diferença é que alguns admitem isso e outros não. E ele ainda desmistifica jargões populares como só se deve arriscar o que se pode perder, dizendo só arrisque o que valer a pena. Que se a quantia for tão pequena a ponto de você perder, não vai te fazer nenhuma perda significativa, é muito provável que o lucro também não signifique muita coisa. O que faz todo sentido, né? No segundo axioma ele fala para você identificar o lucro sempre cedo demais. É algo que vai meio que remediar o primeiro axioma para quem é conservador. Ele diz que quando você entra no investimento, quando você entra num negócio, você precisa mirar um alvo, estabelecer um objetivo e quando atingir esse objetivo sai, independente se a ação continuar subindo, que é algo que é muito difícil de fazer, mas que é onde muita gente erra, né? Que é tentar comprar no fundo e vender no topo. A gente nunca vai conseguir acertar o fundo principal e o topo principal na hora da compra e da venda, então esse axioma adverte a respeito disso. Ele sempre aconselha a, quando atingir o alvo, sair fora da transação. Os axiomas de previsão, que é o 4, e o axioma dos padrões, que é o 5, foram os que mais me impactaram, tá?
E ele fala assim, ó, até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Desconfie de quem afirma que conhece um fio de cabelo sequer do futuro. Porque, cara, todo mundo tenta prever o futuro, todo mundo tenta prever o futuro no mercado financeiro, beleza? Afinal, a gente só investe naquilo que a gente acredita que vai gerar lucro, né? O problema é quando as pessoas tentam afirmar que existe um padrão, que existe uma ordem no caos. Existe uma ordem onde não é para existir ordem, né? O mercado financeiro é totalmente regido por lei de oferta e demanda, ou seja, é um puro caos, né? Eu vi várias pessoas, vários gurus, né, na internet dizendo que o Bitcoin ia fechar 2019 valendo mais de 100 mil e ele fechou na baixa. Eu recebo áudios de amigos dizendo, prevendo o preço que uma ação vai chegar em determinado dia. E cara, isso aqui só adverte que não se deve ver ordem aonde não existe, né? Então você deve estudar o investimento que você está interessado em fazer a sua parte e sempre ter em mente que pode dar merda. Enfim, o livro é bom demais, muito diferente da maioria dos livros de investimento que são sempre muito conservadores. Esse livro, ele te ensina um pouco mais sobre a filosofia de arriscar um pouco mais o capital, né, você fazer essas transações. Eu gostei muito e aprendi demais com esse livro. De 0 a 5, eu dou uma nota 5 para esse livro e o link da Amazon está aqui na descrição. O terceiro livro desse mês foi um clássico, que é o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? É um clássico esse livro, já tinha procrastinado demais para poder ler. É um livro que tem mais de 2.600 anos, é um livro que se provou com o tempo, né? O que é fantástico, porque tem vários best-sellers novos que às vezes você lê e não faz muito sentido. Eu sempre dou preferência para livros que já se provaram com o tempo, que são antigos e ainda assim as pessoas continuam falando dele. Essa versão aqui, inclusive, é uma versão que foi traduzida do chinês direto para o português, o que é o diferencial dele, porque quando o livro é traduzido do chinês para o inglês e depois para o português, de repente há conceitos que se destoam um pouco do original. Então esse autor aqui, desse livro, né, na verdade o tradutor desse livro, ele traduziu direto do chinês. É bem curto e rápido, tá? Eu li em cerca de 5 dias só esse livro. São as palavras originais de Sun Tzu, como se fosse um manuscrito original que ele escreveu em chinês, só que traduzido para o português. É um livro que de fato fala sobre estratégias de guerra, tá? De fato fala sobre estratégias de guerra, né? Guerras de 2.000 anos atrás. Estou falando de arco e flecha, espada, lança. Alguns ensinamentos podem até ser aproveitados para os negócios, beleza? Algumas das táticas que ele ensina para serem usados contra o inimigo de campo, de repente você pode substituir ali o inimigo em alguns momentos, né, pela palavra cliente ou até por um concorrente, e você vai conseguir extrair ensinamentos que servem para o negócio, né? Por exemplo, um ensinamento que ele ensina é o seguinte, ó, a lei da guerra se baseia no engano. Finja ser incapaz quando puder atacar e ser capaz quando não puder. Se está longe, pareça estar perto. Se está perto, pareça estar longe. São conceitos que dependendo da ocasião pode ser eficiente para uma negociação, beleza? Ou até para uma venda. E dependendo do ensinamento você pode substituir a palavra inimigo por concorrente ou por cliente. Outro ensinamento que é útil: conheça a si mesmo e ao inimigo, e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Conheça a si mesmo, mas desconheça seu inimigo, e suas chances de ganhar e perder são iguais. Desconheça a si mesmo e ao inimigo e você sempre correrá risco. Então o livro também traz muitos conceitos e ensinamentos para a liderança, visto que é um livro, né, escrito para generais. O Sun Tzu escreveu esse livro para generais, para que eles pudessem ler e tirar os ensinamentos. Cara, esse livro não é um clássico à toa, traz muitos ensinamentos relevantes para negócios, né, principalmente para a liderança, porém, talvez por ter sido escrito há mais de 2.000 anos, não vi nenhum conceito novo, né? Muitos desses conceitos já havia visto em outros livros. É um bom livro para negócio, mas se alguém me pedir uma indicação, eu vou ter vários outros para poder indicar antes desse. Então, na minha nota de 0 a 5, eu dou uma nota 2 para esse livro, porque os conceitos que estão nele eu já vi em outros livros. O link da Amazon está aqui na descrição. Então esse foi aqui o nosso primeiro vídeo desse quadro, né, livros de cabeceira, onde eu estou te passando uma ideia geral. Lembrando que as notas que eu dei de cada livro não é uma indicação, não é minha opinião. Eu falei primeiro passei uma visão geral de uma forma mais imparcial e depois falei minha opinião dando uma nota, mas cara, cada um vai ter a sua visão e sempre vale a pena ler. Só que se
eu vou ser muito sincero para você, os livros que eu não gostar, como foi o caso do livro A Arte da Guerra, que eu falei nesse vídeo aqui, beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, cara, participa do grupo do Telegram, que é um grupo que tá top demais, a gente tem passado muitos conteúdos lá todos os dias e você vai gostar com certeza. Segue a gente nas redes sociais, cara. Esse foi mais um vídeo aqui do canal do Zé Tamo junto, até semana que vem.